Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao Programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou Cris de Pascoal. E hoje falaremos com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecido no mundo literário. É formada em Química, doutorada em Farmacologia pelo Unicamp. Também é autora da série de livros de ficção científica, Mistério, Suspense e Ação, O Sol Negro. E depois O Sol Negro, que é o Retorno das Sociedades Secretas do Rio, e o terceiro livro em andamento. E ela vai abordar hoje sobre os Illuminatis Antiga Roma. É a segunda parte desse programa, né, pessoal? É isso aí. Olá, Bom, Cris. Olá, Mauro. Tudo bem com vocês? boa noite, Tudo Maria. bem, Maria? Seja bem-vinda ao programa. Vamos lá. É um prazer. Vamos lá, Maria. Boa noite, seja bem-vinda. Em tempos de muitos enganos, dizer a verdade se torna um ato revolucionário. George Orwell. Este programa pode colidir com fortes dogmas religiosos e não é recomendado para aqueles que não estiverem com a mente aberta a novas possibilidades. Nosso interesse é fornecer informação e não de defender um ponto de vista ou qualquer grupo em si. A neutralidade é a única maneira de encontrar o caminho para a verdade, e esse é o nosso objetivo. Antes de começar, eu acho fundamental aconselhar todos que estão escutando esse programa sobre os Illuminatis pela primeira vez, já que esse aqui é o segundo programa, que procurem no canal do YouTube chamado Kron TV, K-R-O-O-N TV, ou no canal O Sol Negro 11, que é o do meu livro, o Kron TV, onde está sempre o Despertos, os Enigmas e os programas que vocês costumam fazer, e o Sol Negro 11, onde estão os vídeos onde eu participo ligados à minha série de livros, onde o primeiro programa pode ser encontrado com o título de Os Illuminati, uma visão gnóstica. Eu estou certa que ele dará uma maior compreensão sobre o que eu estou apresentando no programa de hoje e que, dado o tempo curto, infelizmente eu não poderei fazer uma revisão do programa anterior. Maria, vamos repetir a pergunta introdutória do programa anterior sobre os Illuminatis, porque acreditamos que seja fundamental para esclarecimentos. Os Illuminatis têm sido culpados pelas principais conspirações mundiais. Como podemos abordar esse tema sem gerar mais confusão? Essa pergunta a gente tinha que repetir, senão ninguém ia entender nada, né? Então, essa é sempre uma excelente pergunta, porque nesse tema ela é fundamental e já temos a problemática da mescla de informações que se encontram na mídia e a grande responsabilidade em abordar um tema como esse. Então, a questão Illuminati, ela vai além da configuração de uma ordem secreta. Ela tem que tratar da origem filosófica, religiosa, gnóstica mesmo, dessa ordem, na época até anterior, mas principalmente com o seu primeiro grão-mestre, que foi Pitágoras. Então, essa história eu conto no primeiro programa. O pessoal fala, nossa, Pitágoras, pois é, o primeiro grão-mestre Illuminati, ou seja, dos iluminados, foi o grão-mestre Pitágoras. Então, o primeiro aspecto que deve ser elucidado sobre os Illuminatis é o fato de todo conhecimento, toda informação ser uma fonte de poder. E nesse mundo dual onde estamos, a informação e o conhecimento, eles são manipulados pelos mais negativos em busca de um favorecimento pessoal em detrimento da grande maioria. Veja na história mais recente da humanidade, no mundo segmentado da ciência. Sempre que surge uma descoberta que poderia levar a humanidade para um grande crescimento, seja no campo da saúde, da energia livre, como aconteceu com Nikola Tesla, por exemplo, aquela informação ela é tomada, ela é encampada, apropriada por pessoas ou grupos que têm uma ideia diferente, né, do que fazer com ela. E essa ideia geralmente está focada em domínio, escravização, manipulação e guerras. Definitivamente, infelizmente, muitas guerras. A questão Illuminati, ela está dentro do mesmo esquema. Então, vamos pensar que sociedades secretas existem desde a origem da humanidade. E dentro delas, trata-se de aplicar o conhecimento maior no desenvolvimento humano.
Dentro das bem fundamentadas, com espírito e intenção positiva, que existem muitas, né, informações e ensinamentos circulam, ministrados por regime de mérito por graus. Mas os mal intencionados, eles se infiltram. Eles são vestidos sempre com pele de cordeiro, se apresentam sempre simpaticamente, com intenções positivas, pelo menos verbais, enganam, se apropriam de informações ao nível máximo possível, para em seguida gerarem uma grande desestabilização interna na organização, minarem sua estrutura com o foco de destruição. Assim saem levando uma parte dos que até já estavam lá, né, em estado de cegueira pelo ego. Esses ainda não despertos acabam seguindo esses mal intencionados, criando uma nova ordem, até com o mesmo nome, né? Às vezes tem o mesmo nome, mas sem nada a ver com o original, nem em princípios, muito menos ainda em atos. Então, essa nova organização, ela geralmente trata de atuar na medida inversa da primeira, usando o que aprendeu na polaridade inversa, totalmente no nome do ego e do aprisionamento da mente. Essa é a história de muitas ordens. Isso aqui não aconteceu somente com a ordem Illuminati pitagórica, aquele conceito belíssimo de Pitágoras. Isso é algo clássico também encontrado nas ciências, nas filosofias e mesmo na história oficial do mundo, a que se conta oficialmente dos livros de história, né? E que não é bem a história verdadeira. Deturpações, desinformação, contra-informação é o que mais se tem na história do mundo e muito mais ainda na história das sociedades secretas. Por exemplo, maçons, eles não são todos iguais. Suas organizações podem variar totalmente. O mesmo acontece com os que se intitulam, e principalmente acontece com os que se intitulam Illuminati, ou até com os que carregam um novo nome, que não usa o nome Illuminati, levando a mídia populista por desinformação completa, vários grupos, e principalmente organizações de clãs, famílias, né, empresas da poderosa elite de Illuminatis, quando não são. Ok. Maria, fale-nos da relação de Platão com os Illuminati e a República. Isso, a gente falou no programa anterior sobre a Grécia, né? A gente tinha que começar pela origem e gnosticismo, e começamos por o grande Pitágoras. Agora a gente vai abordar a República Romana. Então, para avaliar isso, vamos avaliar aqui da seguinte forma: algumas pessoas que estudam a trajetória Illuminati, eles sugerem que o seu mais controverso grão-mestre, o Adam Weishaupt, que nós vamos tratar dele no próximo programa, sendo que eu sempre tenho que lembrar que Pitágoras foi o primeiro grão-mestre Illuminati, que esse Adam Weishaupt teria se inspirado na visão política da República de Platão, a obra, né? A República de Platão. De fato, praticamente é o oposto que ocorreu, ou seja, Platão se inspirou nos princípios Illuminati enquanto membro nos primeiros graus da ordem, até que ele foi expulso. Acredite se quiser, Platão foi expulso da ordem Illuminati, não porque ele não era bom para ficar lá, ao contrário, ele era brilhante, mas sim porque ele não soube manter o sigilo necessário, né? Em outras palavras, uma boa parte do pensamento de Platão encontra-se nele a filosofia e a política Illuminati, sendo nos trabalhos deste grande filósofo que pode ser encontrados os fundamentos políticos e a ordem interna dos Illuminati até na sua conformação, ou como ela era nos seus primórdios. Muito bem. Maria, o que é meritocracia? Pois é, quando você fala em Illuminati, você tem que falar em meritocracia, né? A meritocracia é a forma filosófica e política criada pelos verdadeiros Illuminati desde o início de sua existência. Então, como é que funciona isso? Os membros da ordem, eles só podem ascender devido ao mérito, unicamente mérito. Para ser grão-mestre, ele tem que ser o de maior mérito e eleito pela maioria dos votos que o observam atentamente e tem direito de voto. Note, não é todo mundo que tem direito de voto no mundo Illuminati, eu vou explicar por quê. Assim, apenas os selecionados, qualificados
qualificados, que têm condição de julgar, né, porque tem grau para isso, conhecimento para isso, podem votar. Para os Illuminatis, dar direito de voto àqueles que não têm menor noção do que fazem, ou ainda não sabem o que fazem com o seu voto, porque eles não têm cultura, não estão treinados, não estudaram para isso, não têm condição de julgamento, de avaliar e discernir, eles não podem dizer o que é certo ou errado. Eles poderão chegar lá por mérito, mas enquanto não tiverem mérito, não podem votar. Então, o direito ao voto deve ser concedido apenas para aqueles que estejam preparados para votar corretamente. Portanto, em seu ponto de vista, não se deve dar direito de voto por idade, como hoje temos aos 18 anos, a tal democracia, né? Qualquer um pode votar se souber assinar o nome e tiver 18 anos. A questão é, eles têm condição de discernir um campo político, de saber julgar, eles têm capacitação de fazer isso, né? Para os Illuminatis, permitir a todos o direito de voto é dar chances à manipulação da massa, o que acontece em grande escala hoje em dia, pois a massa não sabe o que faz, é cega e facilmente manipulável. Uma massa sem informação, uma massa sem cultura, uma massa cega manipulada pela mídia não tem condição de votar. É isso que eles querem dizer. A meritocracia usa o sistema democrático do voto para evitar que pessoas com poder financeiro, a elite, eleja o candidato de seu interesse e a massa cega simplesmente faça o que a elite quer. Ok? Exatamente isso. É o que acontece nesses tempos atuais. Maria, qual era a diferença de meritocracia para aristocracia na Grécia Antiga? Ou vamos olhar bem para ver como as palavras foram invertidas, né? Não só quem eram Illuminatis, quem são Illuminatis, foi tudo invertido, como também os termos. Vamos lá. Na Grécia Antiga, meritocratas eram conhecidos como aristocratas, ou seja, os aristocratas eram os melhores e não os nobres ricos da realeza. Assim, o termo era governado pelos melhores. Ser governado na Grécia pelos aristocratas significava ser governado por aqueles que tinham conhecimento, talento e eram capacitados para. Então, historicamente, os ricos e poderosos, eles sequestraram o termo aristocracia, incorporando, devido ao poder financeiro, né, típico, né? Tudo é incorporado, fagocitado e invertido. Esse é o processo. Onde, por distorção do conceito, o mais rico passou a ser o melhor. Então, basta ser rico. Pode ter QI 90 e você é presidente dos Estados Unidos hoje, né? Então, de fato, o termo correto para isso é a plutocracia. Pluto, igual o Pluto, personagem da Disney. Plutocracia, regido pelo mais rico, e não aristocracia, que deveria ser e sempre foi regido pelos melhores. Então, o que mostra como o termo foi desvirtuado para não mais ser usado corretamente. Assim, os mais ricos, a elite, as famílias reais, né, os donos do dinheiro, eles impuseram o credo de serem superiores em tudo, incluindo intelecto, o que não era o caso na maioria dos plutocratas, travestidos de aristocratas. Assim, a riqueza se impôs como sendo um valor moral superior em sua equação materialista, sendo até hoje obedecida cegamente pela sociedade. Veja a hiperrealidade que se dá hoje aos artistas de cinema e pessoas em outros ramos, as nomeadas celebridades, ou como se chama dos Estados Unidos da América do Norte hoje, os populares, que é um termo que nós vamos ver de onde saiu esse termo popular e está invertido também. Os populares, ou se é popular, ou você é um perdedor. Lá você é o loser ou winner, né? Então, um loser, que é o perdedor, é algo muito semelhante a um pária na Índia. E assim como essa conotação negativa, a pessoa passa a ser classificada tal e qual
parece que é até um demônio, né? Um ser manipulado, ninguém chega perto do loser nos Estados Unidos, usado e condenado eternamente, humilhado, né? Para a família e para qualquer um. Para Platão e para os Illuminati, os aristocratas eram aqueles com superior qualidade moral, intelectual e certamente uma qualidade que não fazia parte de sua vida era a extrema riqueza. Nossa, muito, muito interessante, hein? Maria, como é essa visão da meritocracia sobre a riqueza e pobreza, tão comum em um mundo democrata? Vamos descascar isso aqui e fazer entender, né? Porque teve um político recente na televisão, né? Estava querendo se eleger, ele usou o termo: vou transformar a minha gestão em meritocracia, e já se sabia que a terminologia na mão deste ser seria invertida. Então, vamos olhar como era na República de Platão. O Estado, na República de Platão, ele é guiado por uma classe educada, chamada os guardiães, os que demonstram o maior mérito. Um tipo de pensador filósofo escolhido como líder principal, quem deverá governar o Estado. Teoricamente, né? Deveria ser assim, e era assim na República de Platão. Em termos modernos, esse deveria ser o presidente, o primeiro-ministro, o chanceler, e assim por diante, né? Do que a gente deveria ter hoje. Só que os capitalistas e liberalistas sempre diminuíram e distorceram os conceitos de Platão. Consequentemente, os de Pitágoras que vinham antes, descrevendo como um comunista ou fascista, dependendo do gosto e humor de cada um. Porque o que você faz para derrubar as coisas? Você desclassifica, né? Descaracteriza e implanta mentiras. Então, eles deturpam a forma como Platão condena a riqueza e constrói uma forma de governo onde haveria um controle do nível de riqueza e do nível de base. São dois tipos de níveis na meritocracia. Você controla a base para que ninguém seja medíocre e tenha condições todas decentes, da base muito decente, e controla o nível superior, para que, via mérito, se atinjam níveis de escalas e frações, patamares intermediários, estratos, que por mérito você alcança, mas nunca o da riqueza extrema, evitando o poder dos plutocratas e a sua interminável avareza. Então, esse grupo constitui uma incomparável ameaça à humanidade, porque, pelo seu poder, eles manipulam. Então, isso aqui é a expressão da meritocracia e a República de Platão. Nada poderia ser mais destrutivo para a alma do que o sistema capitalista, né? Liberalista, porque com a sua versão de ganância sem limites, ele destrói qualquer um. Nesse sistema da meritocracia que a gente estava falando, os cidadãos e o governo devem estar interconectados. Olha que coisa filosoficamente perfeita, né? E como é difícil você implantar hoje da forma como está o mundo. Ou seja, não poderia haver qualquer chance do governo não representar os interesses do povo. E o que você tem hoje? O governo não representa os interesses do povo, né? Numa meritocracia criada pelos Illuminatis, o governo tem que representar os interesses do povo. Qualquer governo que não está formado para representar os interesses do povo torna-se tirano, que é o que a gente vê. Então, a ideia é crowdsourcing, ou seja, o povo envolvido na gestão, através dessa gestão meritocrata fundamental para o sucesso desse projeto. Ok, Maria. Maria, fale sobre a antiga ordem mundial, OWO, na Roma antiga. Pois é. Cada vez que eu ouço a mídia falando, né, ou você ouve os Bushes dizendo em discurso, vamos fazer a nova ordem mundial, o pessoal fala, ai, Illuminati! Aí, de novo, lá vem a inversão. Porque o que se faz hoje em dia, essas famílias que são os plutocratas, os donos do mundo, é manter unicamente e totalmente a antiga ordem mundial. E toda vez que eles falam em vamos implementar a nova ordem mundial, é a inversão. O que eles querem dizer é, na verdade, fazer a manutenção da antiga ordem mundial. Meritocracia, onde
ciência e tecnologia, o levar as pessoas o desenvolvimento de seu eu e chegar a um nível mais alto internamente, sabendo que todos nós somos Deus e que devemos nos manifestar nas nossas belezas internas para o externo, isso vai ser sempre impedido no mundo da antiga ordem mundial. Então, uma das mais influentes lutas entre a elite dos ricos e o povo, ela tomou parte na antiga Roma. Para a gente poder entender isso, a luta dos Illuminati originais, que não eram fortes ainda nessa época, e a antiga ordem estava completamente manifestada, dada a questão que na queda toda de Pitágoras, seu assassinato e assassinato de Hipátia, como eu contei no programa anterior, e o grande nível de assassinato dos grandes mestres iluminatis que foi feito quando o cristianismo se implantou em Alexandria e na própria Grécia. Isso dizimou muitas forças iluminatis e a antiga ordem mundial tomou conta. Portanto, em Roma, o que você tinha era a antiga ordem mundial, os seus plutocratas tomando conta. A Roma antiga, em seu estágio primário, ela era uma monarquia. Quando você fala monarquia, você já está falando da antiga ordem mundial, né? Os reis de Roma, tal e qual outros tantos reis, acabaram degenerando em tiranos, sendo, portanto, de forma violenta, depostos. Então, era um tal de entrar, poder, assassinado, tira, entra outro, poder, assassinado. O último a ser deposto foi Tarquinius Superbus, em 509 a.C. Esse Superbus se chamava de O Soberbo, né? Sendo o sétimo e último. A monarquia foi substituída pelo governo chefiado por 2 cônsules, eleitos anualmente pelos cidadãos e aconselhados pelo Senado. Tudo parecia que ia melhorar, né? Roma se tornou uma república oligárquica, governada pelo poder de poucos. Você tirou do poder de um, passou a ser pelo poder de alguns, regida por um Senado, uma assembleia composta de homens mais pertencentes às famílias mais poderosas de Roma, os plutocratas, que então eram chamados aí de patrícios, outro termo que está correto no mundo hoje, que fala, patricinho, os patrícios de Roma eram os ricos, que estavam no poder do Senado. Supostamente o Senado foi formado nessa conformação porque ele deveria representar o povo, né? Literalmente, sinceramente, isso poderia ter sido traduzido como a rica elite e o pobre e ordinário povo de Roma, acreditando que o Senado iria representá-lo. Por exemplo, ainda da imperante velha ordem mundial, OWO, Old World Order, né? Presente ali, e o povo continuava à mercê do poder dos mais ricos, servindo como ovelhas. Interessante que isso me lembra a nossa situação atual, completamente presente. Os romanos, eles eram feras militares, bem descritos como uma máquina de guerra, né? O Senado servia, a uma parte do tempo, como um conselho de guerra. Então, eles mais se preocupavam em guerrear, ter conselho de guerra, seus cidadãos eram as peças usadas nela, assim emergia e era alimentada a economia de Roma, né? Então as pessoas que tinham que ter filhos, os casais tinham que ter muitos filhos homens para servir de máquina de guerra para Roma. Estratégia comum desde os tempos antes dos tempos, né? Dos seguidores e implantadores da antiga ordem mundial, ainda vigente no mundo atual. Então, um sem número de prisioneiros eram escravizados e muitos jogados para lutar como gladiadores, sem alternativa, tendo que lutar até a morte para divertir a população civilizada, entre aspas, né? Então, a própria população gostava disso, né? Porque hipnotizada, eles adquiriram o prazer de ver eles mesmos, o próprio povo, vem do próprio povo, sendo comido ali pelos leões, né? Ou lutando até a morte pelos gladiadores. Os generais romanos gostavam de trazer de suas temporadas de guerra, em outras terras, animais exóticos que serviam para devorar os prisioneiros das arenas. E o termo a televisão deles era os circus máximos. Circus máximos, né? Tudo um belo exemplo das estratégias da antiga ordem mundial. Enquanto não existia televisão, não existia Hollywood, existiam os circos máximos.
atuando eficazmente com a hipnose de massa. Hoje, os círculos máximos está representado pelo futebol, novelas, Hollywood, hipercelebridades e etc. O que os Illuminatis originais chamam isso de hiperrealidade implantada na massa, né? Um outro exemplo atual são séries de filmes que o pessoal assiste e vai no cinema e até pergunta, mas escuta, o que você achou desse filme? Como Hunger Games, Jogos Vorazes, que com a mesma temática continua hipnotizando, né, círculos máximos e dominando as massas com as técnicas da velha ordem mundial. Escravos, pobres, jogados nas arenas para ser mortos e se matarem de forma a divertirem os ricos patrocinadores dos jogos. O Coliseu está de volta através de Hollywood e a antiga ordem mundial está mais imperante do que nunca. Com certeza, né? Mudou-se os tempos, mas a ordem continua a mesma, né? Sem Maria, dúvida. o que fizeram os Illuminati nesse cenário de elite dominante e dominados? Como sempre, né? Eles eram fracos, eles não eram fortes, porque foram sempre sendo dizimados, né, pelas conspirações que se faziam contra eles e pelas inversões de informações. O sistema dos Illuminati originais sempre foi comer a sopa pelas beiradas, pois a antiga ordem mundial, a velha ordem mundial, era mais forte. Então, no século II a.C., eles desenvolveram dois incríveis irmãos, são os irmãos Graco, ou Gracchus, como queira, que é o Caio e Tibério, ou Gaius e Tibérius, depende como se escreve, foram eleitos como os tribunos do povo, né? Aí foi criada, então, uma necessidade de uma coisa para fazer um contraponto ao Senado, aquele Senado rico de patrícios, né? De famílias poderosas que só ligavam para a guerra e para eles mesmos. Então, os Illuminatis conseguiram colocar os tribunos no poder. Então, o tribuno, na antiga Roma, era um magistrado eleito como chefe de cada uma das tribos. Por isso, tribos, que eram aproximadamente 21 tribos importantes ali, que constituíam a massa de Roma, e possuía atribuições de diversos caracteres. Então, o tribuno, ele tinha poder administrativo, econômico, militar, recrutava as levas de contingentes que cada tribo deveria aportar para a guerra, né, para os senadores mandarem para a guerra, e também tinha, digamos, execuções civis, ou seja, ele tinha que trabalhar no meio para o povo, né? Além dessas, poderia vetar as resoluções do Senado e propor plebiscitos. Então, os tributos para o Senado eram um calcanhar de Aquiles. Então, os irmãos Graco, eles se tornaram a voz popular e usaram seus poderes de todas as formas, buscando desafiar as elites e exigindo reformas. A partir deles, os políticos romanos foram mudados para sempre, mas a coisa foi dramática, né? E a história oficial não conta o que eu estou falando para vocês aqui. Então, vamos lá. Devido a eles, a política Illuminati foi sendo aplicada e certos detalhes se tornaram causa de enormes conflitos entre os patrícios, os riquinhos ali, as famílias nobres que estavam no Senado, e os plebeus, como quem tinha o direito de se tornar cidadão de Roma, porque Roma foi, né, crescendo, fazendo guerra, incorporando territórios, e ficou aquela história. Quem tinha direito à cidadania romana? Então, os tribunos trabalharam para isso. Propriedade e terra deveriam ser disponibilizadas aos cidadãos. Quem tinha terra na época? Só os que os patrícios tinham. E os patrícios eram os donos de tudo. Então, os tribunos trabalhavam para quê? Para que fosse disponibilizadas terras aos cidadãos para que eles pudessem ter produção e fazer. Aí também tinha as altas taxas cobradas para aqueles coitados que a eles eram disponibilizadas as terras. Por causa desses irmãos Graco, um movimento político emergiu conhecido como os populares. Lembra que eu falei lá no começo? Vamos entender bem o que são os populares, né? Os populares certos e não os populares errados. Então, os populares eram os Gracos, os irmãos Graco, favorecendo o povo e procurando curvar o poder do Senado, aumentando o poder. Então, líderes do povo foram chamados de populistas. Olha que interessante, uma palavra que também foi trocada, que eu vou falar agora. Populistas ou demagogos. Na época dos irmãos Graco,
chamados populistas ou demagogos, porque eles eram isso, porque o trabalho de um demagogo era manipular a massa em favor da própria massa, conduzir o povo para o caminho certo, porque o povo vai no caminho errado facilmente, devido à hipnose dos círculos máximos, né? Então, esses demagogos, que eram os irmãos Graco, trabalhavam para o povo e tinham que conduzir o povo, tinham que convencer o povo a dar apoio a eles, porque sem apoio a eles, eles não podiam ajudar o próprio povo. Então, depois se inverteu o termo demagogo, né? Em geral, esse movimento dos demagogos, ou seja, dos populares, ele trabalhou para impor, agora sim, uma nova ordem mundial, impor uma nova ordem em Roma. E a nova ordem é dar ao povo o que é do povo e diminuir o poder dos patrícios, dos plutocratas, né? Para estender, na época, eles faziam o que? Eles queriam estender a cidadania romana para os habitantes das províncias incorporadas por Roma, pelo cancelamento de débitos causados por extorsões, aqueles impostos horrorosos que Roma impunha às famílias que trabalhavam e produziam, e pela pouca distribuição de povo. Um partido, ele foi criado por representantes da antiga ordem mundial para se contrapor aos irmãos Graco, e foram adquirindo cada vez mais poder e apoio público. Então, como eles eram perigosos, os ricos das famílias do Senado, eles criaram um partido político para se opor e controlar a massa. Agora vieram outros demagogos, né? Outros manipuladores de massa. Então, esse partido, basicamente conduzido pelas famílias que estavam no sedado, pelos patrícios, ele foi conhecido como os boni, ou os bons. Um termo que se usa em inglês para eles era os best men, os melhores homens, e outro termo que se usa em inglês é optimate, que eu não achei um termo em português, infelizmente, para colocar. Então, vamos pensar assim, os homens bons, ou os melhores homens, era um partido onde eram só famílias ricas que se apresentavam ao povo como advogados do partido, dos senadores, e que iria se contrapor e criou o quê? Criou implantação de informações do próprio povo para que o povo se virasse contra os irmãos Graco, que trabalhavam para o povo, né? Ao contrário. Então, eles implantavam informações como se fosse uma CIA, né? Entra lá com os seus agentes e vai implantando fofocas e mentiras para corroer a informação, que era aquilo que os irmãos Gracos faziam. E os mais ricos da elite, eles vão aos poucos, né, com esse tipo de manipulação, e um povo cego que só vai nos círculos máximos acaba tendo seu resultado. Ok, Maria. Então, esses irmãos Graco eram membros dos Illuminati? Sim, exatamente. Tiberius, ou Tiberio e Caio Graco, foram os primeiros proeminentes romanos a serem recrutados pelos Illuminati. Nascidos, note bem, nascidos de família nobre e educados com os melhores tutores gregos, sendo um deles membro dos Illuminati, tiveram excelentes ensinamentos sobre ciência, arte, filosofia, matemática, astronomia e, curiosamente, foram também os primeiros a usar o termo em latim Illuminati. Por quê? Porque na época a Roma dominou regiões do que se chamava até quase o mundo inteiro na época, e o latim acabou prevalecendo. Então os irmãos Graco usaram o termo Illuminati pela primeira vez e permaneceu até hoje porque era latim, né? Esses dois irmãos, como todos os romanos da época, eles eram muito bem treinados na arte da guerra e combate pessoal. Eles eram famosos por sua coragem, até lutaram na campanha final contra Cartago, né? E os primeiros e foram até, como soldados, os primeiros a escalarem as muralhas de Cartago na sua dominação. O Partido do Povo, esses populares, ele começou o seu trabalho com os irmãos Graco, né, depois de Cartago, quando eles adquiriram até, digamos, a menção de heróis, procurando por reformas em nome do povo.
e procurava por diminuir o poder da elite. Por isso mesmo, esses irmãos, a gente já sabe, né, como vai acabar. Eles acabaram pagando com a própria vida. Então, a oratória de Caio inflamava as plateias, enquanto Tibério, ele era mais calmo e comedido. Então, eles faziam uma dupla perfeita. Tamanha era a diferença entre esses dois irmãos que eles tinham uma química muito grande juntos. Eles eram capazes de fazer discursos incendiários vindo de uma aparente apatia de sua parte. Eles eram grandes oradores. Tibério invocava a lei e aos poucos gerava mais e mais problemas para os patrícios, devido ao conhecimento e à capacidade intelectual que eles tinham, né? E a sua escola divina que eles tiveram com os gregos. Devido ao intenso apoio popular, isso foi gerando muitos problemas para os patrícios. Para minar a força dessa dupla, a intriga foi feita pela elite, a contra-informação. A desinformação, sempre via patrícios, era a típica teoria da conspiração jogada na mídia, cuja origem se dá erroneamente aos Illuminati, é a inversão, né? Então, essa estratégia busca desviar a verdade e destruir os que trabalham pelo povo. Assim, ela foi usada acusando os irmãos de tirar vantagens para si, gerando uma grande confusão na cabeça das massas que acabaram ficando confusos sobre quem deveriam confiar. Esse é o trabalho das elites, que querem manter sempre presente e poderosa a antiga ordem mundial, propagando uma falsa nova ordem mundial, quando na verdade é a antiga ordem, desvirtuando a verdade e principalmente, né, do que se trata a verdade. Antagonismo é a manobra usada pelos da antiga ordem. Então, Tibérios, ele tinha uma oratória tão fantástica que graças a ela a confusão não se tornou mais potente. O final é que Tibérios foi assassinado junto a 300 dos seus, até a história de 300 de Esparta, né? Mas Tibérios foi assassinado a 300 dos seus e Caio, o Gaius, ele suicidou-se anos depois, ao velho estilo da que era assim, eles se suicidavam e iam matá-lo, né? Caindo sobre sua própria espada. Então, a questão do suicídio também é uma questão a ser avaliada, né? Se realmente foi assim. O conflito entre os populares e os bonis, ou seja, os homens bons, que eram os patrícios, a elite, se alastrou. Agora, sem homens de princípios, na verdade, sumiram os homens de princípios, porque era só esses dois, substituídos unicamente pelos demagogos, agora pertencentes aos patrícios, aos da elite. Daí a palavra, da forma que significa hoje, tomou a sua, digamos, razão. Então, o termo demagogo tomou a sua razão, porque, enfim, foi manipulação da população por mentiras e, digamos, ações não éticas, né, que faziam o que queriam com a população. A trama desses irmãos, por anos depois deles, algumas manipulações, e ela acabou culminando com o assassinato de Júlio César, alguém que trafegava no início com princípios típicos dos populares, como os irmãos Graco, no início, mas que no final manteve sonhos de ser rei e distorceu também a questão e acabou sendo assassinado. Então, essa história real dos irmãos Graco, ela não exatamente está da forma como se conta nos livros de história, mas ela mostra claramente o egoísmo e o nível de corrupção que existia no antigo Império Romano. E como é difícil você fazer o próprio povo apoiar quem está querendo ajudar o povo. Agora, um ponto interessante nessa história dos irmãos Graco, que eu acho que vale um parêntese, é procurar, vocês devem procurar na internet pelas estátuas e imagens deles, e além da imagem física ser extremamente parecida, a história, tirando a diferença de época, arrepia na sua semelhança, porque os irmãos Graco são idênticos aos irmãos Kennedy, Robert e John Kennedy. Incluso a origem dos Kennedy é uma origem similar à origem dos Graco. E a oposição dos Kennedys, digamos,
as famílias às quais eles próprios pertenciam e eram os donos, e são donos até hoje, dos Estados Unidos da América, diga-se passagem, do mundo, é a mesma posição que os irmãos Graco se colocaram e tinham a mesma história. É de arrepiar ver a semelhança física entre eles. Vale a pena vocês buscarem isso e até imaginar coisas como uma possibilidade de histórias se repetirem, tentando fazer novamente dar certo. Infelizmente, não deu, né? Bem, Maria, o que fizeram os Illuminatis em Roma após a queda desses importantes tribunos? Pois é, eles reinventaram uma religião, que é chamada mitraísmo, uma forma de minar o poder dos patrícios e dos bones, aqueles supostos homens bons, né, que eram aqueles homens de poder. Então o mitraísmo ele foi recriado, na verdade, né, que eles inventaram, eles reinventaram, trouxeram de volta essa religião e ampliaram o seu conceito, né, colocaram um monte de coisas nela, que virou uma religião de mistérios, nascido em torno de do século II a.C., no Mediterrâneo Oriental, tendo se difundido nos séculos seguintes pelo Império Romano. Nesse trabalho e nas legiões romanas era o foco principal dos Illuminati, difundindo essa religião. Então, quem era Mitra? Mitra era uma divindade indo-ariana, cuja referência mais antiga remonta da Pérsia, Oriente Médio, muito antes da era em que os Illuminati trouxeram isso de volta a Roma. Ele alcançou a máxima expansão, de qualquer forma geográfica, no século III depois de Cristo e IV depois de Cristo. Foi uma rápida expansão e depois um declínio, tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo na época, mas o cristianismo ele não estava tão consolidado, por isso o mitraísmo conseguia se expandir, né? E o ritual do mitraísmo, ele era complicado e significativo, incluía uma complexa cerimônia de iniciação em 7 estágios ou graus, o último dos quais firmava uma amizade mística com Deus, ou seja, a união do homem com Deus. Longas provas de abnegação, mortificação da carne constituíam também complementos necessários para o processo de iniciação. A admissão, a completa participação do culto, ela habilitava uma pessoa a participar de sacramentos, sendo o mais importante o batismo, uma refeição sagrada, que lembra muito aquela do pão, água e vinho, que tudo isso foi incorporado pela Igreja Católica nos séculos seguintes, por incrível que pareça. Então, outras observâncias incluíam a purificação com água santificada, a bênção com a água santificada, queima de incenso, os cânticos sagrados e a guarda dos dias santos. Destes últimos eram exemplos típicos domingo e o mais importante dia de festividade, 25 de dezembro. Interessantemente, vale dizer, tudo isso veio do mitraísmo para o catolicismo, que aglutinou, se apropriou desse perfil para se tornar, digamos, incorporando o mitraísmo dentro dele. Então, o dia 25 de dezembro possuía, para o mitraísmo, a significação solar, pois era a data em que o solstício de inverno era festejado e onde marcava a longa viagem do Sol, né, ao sul do Equador. Então, era, em certo sentido, o dia do nascimento do Sol, uma vez que assinalava a renovação de suas forças, que eram forças vivificadoras do Sol em benefício do homem. Então, dá para entender por que o 25 de dezembro foi incorporado ao catolicismo e se sobrepôs à ideia de Jesus. Em finais do século XIII, gerou-se esse sincretismo entre religião de Mitra e certos cultos solares, que eram de procedência oriental, isso vinha mais fortemente da Pérsia, que se cristalizaram na religião do Sol Invictus. Então, de fato, o mitraísmo é uma religião solar. E o que aconteceu é que o mitraísmo, no período final, ele perdeu muitos territórios devido a, digamos, o crescimento do catolicismo. E a concorrência desse cristianismo foi apoiado por Constantino, que no final tiraria os adeptos do mitraísmo. O cristianismo substituiu o mitraísmo durante já o século IV, foi aí que ele perdeu o território final,
e até se converter em uma única religião permitida, que foi o Teodósio, em 379 a 395, que proibiu, foi abolido o mitraísmo e deixou apenas o catolicismo. A data mais para isso é 391 DC. Então, o cristianismo entrou na esfera pública e se tornou muito mais popular e poderoso que o mitraísmo, ou seja, os Illuminati perderam novamente campo aí, incorporando esses elementos mitraicos, em especial o conceito dessa divindade solar, que é Jesus, gradualmente neutralizando a ameaça do mitraísmo, que estava ficando forte e depois perdeu território, gerando mais uma perda ofensiva contra as elites, que era o foco dos Illuminati, contra as religiões abrâmicas, que inverte o conceito que eles divulgam, que é da religião de mistérios, de descobrimento do homem, da sua ligação com Deus, e não da ideia de separação, Deus do céu, ali no céu, o homem na terra, e o homem é um pecador, e ele tem que passar por uma série de punições e sofrimentos para poder merecer o reino dos céus. Então a diferença do conceito era tão grande que essa foi uma tentativa digamos, impedir o crescimento das religiões abrâmicas, mas infelizmente nesse conceito, para os Illuminati, infelizmente no conceito deles, eles não conseguiram chegar nesse ponto, esses Illuminati que seguiam ainda o conceito pitagórico e não um conceito que a gente começa a ter que discutir no próximo programa, as divisões de águas e novas visualizações de ações Illuminatis com novos grupos que se intitulam Illuminatis, e a gente vai ter que discutir melhor o que é o certo, o que é errado aqui. Claro, Maria. Maria, bom, a gente está chegando ao final de nosso programa. Maria, por favor, dê rapidamente suas considerações finais e depois passe seus contatos para quem quiser continuar e querer acessar os seus livros e ver os seus livros em outros canais de informação. Por favor. Ok. Deixa eu pegar aqui. Vou esclarecer que com apenas esses 2 programas da série fica difícil, né, as pessoas entenderem o que eu estou falando e entender o que significam os Illuminati. Eu entendo que fica impossível até jogar o coeficiente de luz necessário para ajudar os ouvintes a entenderem esse tema que não é fácil. Vai ficar pior nos próximos programas, porque ao entrar nos próximos programas, nós vamos entrar já na Revolução Francesa, nós vamos entrar em Ada Weishaupt, nós vamos entrar nos perfectabilistas, isso vai chegar numa situação em que a divisão entre a verdade e a mentira ela se torna mais difícil de entender. Está mais fácil agora, vindo pela Grécia e por Roma, do que vai ficar nos próximos. Então, eu aconselho, se você realmente quer entender a diferença entre o que é um Illuminati de verdade, o que se impõe hoje no mundo, o que é a velha ordem mundial, o que é a nova ordem mundial, eu aconselho que vocês voltem nos 2 últimos programas, esse e o anterior, para poder capturar de volta as informações para me acompanhar no próximo, porque eu vou tentar abrir, esclarecer e iluminar, mas eu entendo que vai ficar mais complicado ainda entrar no próximo capítulo. E espero que vocês possam me acompanhar. Então, os meus contatos seguem para vocês. Eu vou passar sempre Facebook / o Sol Negro Livro, onde eu estou sempre conversando com todo mundo, respondendo as perguntas, e o www.usolnegro.com.br, que é o site da internet. Bom, gente, é uma aula de cultura, né? A gente tem que entender que é uma aula de cultura e é maravilhoso, porque abre um leque de possibilidades, porque o conhecimento liberta a gente de muitas crenças irracionais. Então, é a nossa querida Maria Pereda trazendo todo esse esclarecimento para os nossos internautas. Gratidão, Maria. Honra enorme estar contigo. Sabe que você está timbrada no meu coração. Que esse seja um dos muitos programas que ainda a gente continua falando sobre esses e outros assuntos tão interessantes.
Gratidão a você, Perfeito. gratidão, Paulo, Dom Pedro. Gratidão. Obrigada a vocês, obrigada ao público que acompanhou esse programa, que não é fácil, e peço que abram a mente para poder neutralizar reatividades, porque não é fácil abordar isso aqui e deixar claro em tão pouco tempo. É isso aí, Maria. Bom, pessoal, até o próximo programa Despertos, né? Contando novamente com a Maria, que vai trazer outros esclarecimentos. Gratidão, Maria. O Um Renato abração está para contigo. vocês. Um abraço. Tchau. Pessoal, até o próximo programa Disperso. Acabamos de apresentar Programa Despertos.